Bom, galera, bem-vindos então novamente ao canal M. Schaifer. Bom, nesse segundo vídeo agora então eu vou continuar falando sobre como funciona o aluguel dos apartamentos aqui na Itália, apartamentos e casas. Esse aqui é a parte 2, a continuação do primeiro vídeo sobre o aluguel, que infelizmente tinha ficado muito grande, então eu decidi cortar para ficar melhor para todo mundo, ok? Então vamos lá. Continue então vendo o vídeo aqui, que esse vídeo vai continuar da onde eu tinha parado no primeiro vídeo. Valeu e até a próxima. Continue vendo aqui, compartilhe e se inscrevam. Tchau, tchau. Tem uma outra possibilidade ainda de alugar casas aqui na Itália, isso se a pessoa mora e trabalha aqui, que chama-se Ater. Praticamente, o Ater é um escritório da Comune que aluga os apartamentos para as pessoas que têm menos possibilidade econômica. E tendo menos possibilidade econômica, estando em uma situação de repente difícil, tem esse aluguel que custa barato. Normalmente as casas são grandes, porém não são imobiliadas. Normalmente são casas vazias. E você paga ali 300, 350 euros numa casa, até mesmo com 3 quartos. 2 quartos, 3 quartos. Para isso existe o site deles, onde tem que se informar, que chama-se www.ater.it, ok? Onde tem todas as informações, como fazer, qual é o Ater mais próximo da cidade onde você pretende ir, ok? Outras coisas. Vale a pena alugar casas aqui na Itália hoje? Depende. A resposta é depende. Se a tua intenção, de repente, é permanecer na Itália, eu diria que no início vale a pena. Se você está pesquisando onde você realmente pretende ficar, onde você pretende morar definitivamente depois, pode valer a pena. Procurando bem, muitos, até mesmo eu fiz no início, quando eu cheguei aqui, aluguei casa, morei no início com a minha mãe, mas depois que minha mãe foi embora, aluguei casa na casa de um amigo meu, aluguei um quarto na casa de um amigo meu, e fiquei assim por um pouco de tempo. Vale a pena? Depende, ok? Depois você paga muito menos, mas você não tem liberdade, não tem nenhuma liberdade. Depois disso, eu aluguei uma casa minha, um apartamento para mim, grande, porém ali a questão é a seguinte, você, para ter a tua liberdade, vai gastar muito a mais. Digamos que uma média de um gasto que, a minha experiência, aquilo que eu tive, eu gastava em torno a 1.000 euros por mês somente para manter a casa, sem contar a alimentação, ok? Porque, obviamente, você coloca 600 euros de aluguel, depois coloca mais água, luz, energia elétrica, obviamente, energia elétrica, o gás, telefone, internet. Tudo isso vai aumentar o seu gasto mensal. Então, digamos que em torno a 1.000 euros por mês a pessoa acaba gastando, ok? Como eu falei, no início convém você alugar um quarto na casa de um amigo. Depois convém alugar, se a pessoa quer morar por conta própria, convém alugar uma casa por conta própria. Isso falando, um conselho que eu dou é no início. Se a pessoa pretende ficar na Itália, convém comprar apartamento, ok? Porém, esse argumento de comprar apartamento eu vou deixar para o próximo vídeo, onde eu vou explicar bastante como funciona comprar a casa. Porque eu aqui na Itália, por muitos anos, eu vivi de aluguel, ok? Aluguei mais de uma casa, aluguei as 4 casas, creio que, entre Verona e província, por causa do meu trabalho, eu me expostava. Hoje eu tenho 2 apartamentos aqui na Itália, tenho um apartamento que é aquele onde eu moro, e tenho outro apartamento alugado. Então, depende, vale a pena você comprar o apartamento, se pretende ficar, ok? Então, esse argumento eu vou deixar mais pra frente, pro próximo vídeo, daí vocês voltem aqui, compartilhem e se inscrevam no meu canal YouTube, que vocês recebem a notificação do próximo vídeo, daí vocês vão ver tudo, vão entender tudo certinho, valeu? Nada, eu creio que eu falei tudo aquilo que eu tinha pra falar. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Sim, verdade, tem mais uma coisa que faltou sim. Uma coisa que convém
para você que quer alugar um apartamento, já no caso, depois que você encontrou o apartamento com o quarto com o teu amigo e ficou ali um pouco de tempo, então você pretende encontrar um apartamento diretamente para você, porque de repente você vai trazer a tua família aqui para a Itália, você quer ter mais liberdade. Uma coisa que convém fazer, o que eu fiz no último apartamento que eu aluguei, e falar diretamente com o proprietário. Por quê? Convém porque você paga menos, você não tem que pagar a comissão da agência imobiliária. De repente, você conversando com o proprietário, você consegue fazer se ele abaixar o valor do aluguel mensal, o que com a agência imobiliária não é possível, porque é um valor estabelecido e a agência imobiliária recebeu aquele valor ali do proprietário. A agência imobiliária, obviamente, ganha mais se ela aluga por mais, então o valor que ela vai falar é aquele ali e basta, então não dá para mudar. Então convém você ir alugar diretamente com o proprietário. Para fazer isso, como funciona? No meu caso, eu fui na cidade onde eu pretendia achar casa, que é, no meu caso, Isola della Scala, que é onde eu moro. Caminhar pelas ruas, pedir informação. Quando eu saía do trabalho, eu ia todas as ruas da cidade e parava as pessoas, batia nas portas, falava: desculpa, mas por acaso, sabe se aqui na rua tem uma casa para alugar? Conhece alguém que esteja alugando? E girando. Nesse modo, eu encontrei 3 casas para alugar diretamente com o proprietário e eu tive a possibilidade de escolher qual casa eu queria morar. Ok? E, obviamente, desse modo eu paguei até menos do quanto a mesma casa era alugada com a agência imobiliária. Ok? Eu chorei um pouquinho, fiz um jeitinho brasileiro e consegui, nada, um desconto de 50 euros por mês no valor do aluguel. 50 euros por mês, no final de um ano, são 600 euros que eu pude economizar. Então, vale a pena. Isso é um outro método que vale a pena para vocês. Caminhar, levanta de manhã cedo, vai para o trabalho, quando sai, ou até mesmo no trabalho, pede informação, caminha, vocês encontram o apartamento diretamente com o proprietário. É muito mais fácil desse jeito, ok? Pessoal, então, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem alguma informação a mais que de repente eu não coloquei aqui e tem alguma curiosidade, escreva aqui debaixo do canal, aqui no YouTube, ok? No canal m.schaefer. Faça a pergunta de vocês, ou até mesmo aqui na página Brasileiros de Verona e Província. Eu vou estar sempre ali disponível para responder vocês. Continue seguindo os vídeos, que nos próximos vídeos, como eu falei, vou falar sobre comprar a casa, que é como nessa casa onde eu estou que eu comprei. E comprar também através de leilão, que vocês vão gostar. Tem algumas notícias bem legais sobre comprar a casa em leilão. Ok, galera, o que eu tinha para falar era isso. Eu quero salutar aqui algum pessoal que falou comigo também quando eu coloquei. Laura, deixa eu ver quem que é o pessoal aqui. Só um segundo. Qual? Deixa eu ver aqui. Ok, é isso aí. Queria salutar então o Rogato Gustavo, que veio aqui, faz parte da nossa página também. Outra pessoa que tem aqui da página, quem é? Vediamo. Ok, o Thiago Marcondes também, que deixou aqui uma pergunta: financiamento de imóvel, era bom explicar. Ok, Thiago, eu vou explicar sim, como eu falei para você no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre como funciona para comprar a casa. Eu vou falar também do financiamento do imóvel também, ok? Fabiana Melito me falou: seja bem realista. Claro, Fabiana, é justo. É justo ser bem realista, porque não podemos enganar as pessoas que estão no Brasil, que pretendem vir para cá eles também. Como nós passamos por dificuldades quando chegamos aqui, é justo ser realista com eles e explicar como funciona as coisas realmente. E não, porque infelizmente, como você bem sabe, tem muita gente que fala uma coisa que não é a realidade.
Depois os brasileiros, quando chegam aqui, acabam se ferrando e voltando para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, que não é uma boa coisa. Então pode ficar tranquila que eu vou falar assim, vou ser bem realista assim. O Marcos Bellucci também fala: para alugar no imóvel é só pagar caução? Depende. Você precisa do teu contrato de trabalho também para alugar. Se você veio aqui para turismo e pretende alugar por 3 meses, você dá a caucione, que é o caso a caparra. Você dá os 3 meses pro proprietário e você fica os 3 meses. Os 3 meses, mais você paga mensalmente a mensalidade normalmente. No final, quando você vai embora, se você não fez nenhum dano no apartamento, obviamente, fez nada de errado, esses 3 meses que você deu adiantado vai ser devolvido para você. Então não é um valor perdido, ok? Então não é bem assim que serve somente a caução, ok? Serve também ter documentos, daí depende se você pretende morar aqui ou não. Flávio Rocha também, quero salutar também o Flávio Rocha, que ele até respondeu aqui a pergunta do Marcos Bellucci. E por último aqui eu vou salutar o Leandro Basquera, valeu? Basquera, justamente tem um meu colega de trabalho que chama Basquera, e aqui tem uma família, tem bastante famílias importantes aqui em Verona que chama-se Basquera. Inclusive na montanha aqui, uma das montanhas mais altas de Verona, tem um refúgio em cima no topo que chama-se Basquera, os proprietários. Ok? Nada, galera, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com a galera. Vem aqui, participe, se inscrevam também no meu canal, e coloquem o sininho também, que assim que tiver novas informações, tiver novos vídeos, vocês vão ser avisados em anteprima. E nada, galera, é isso aí. Venham fazer parte também de Brasileiros de Verona e Província, que é o meu canal, a minha página no Facebook, e no YouTube, M. Schaefer, ok? Tô esperando vocês lá. Espero que ainda na semana que vem, talvez até antes mesmo, eu faça um novo vídeo já falando sobre como funciona para comprar casas aqui na Itália. Valeu? É isso aí, galera. Um grande abraço, muito obrigado por ter seguido até o final aqui e nos vemos então na próxima. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.